Olá, boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas amigas. Como estamos? Tudo bem com todos? Espero que sim, né? Gostaria que todos estivessem muito bem e tivessem passado uma semana de paz, de tranquilidade, sem mazelas nenhuma. Nós aqui, estamos bem, tudo em paz, tudo tranquilo e vamos seguindo a nossa caminhada. Boa noite, Francisca, minha irmã querida, tudo bem, tudo em paz? Que bom ter você aqui conosco. Muito bom, bom mesmo. E dou boa noite a todos aqueles que ainda vão chegar, aqueles que vão nos assistir depois. Vamos continuar na nossa reflexão, no nosso entendimento, no nosso capítulo. Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom tê-los aqui conosco. E como eu sempre digo, toda semana, a gente não pode ficar demorando muito, porque o tempo é muito precioso. Boa noite, sim, Gladys. Uma boa noite para você também. Então, nós já vamos iniciar com a leitura de uma frase do Chico Xavier no Evangelho, em que ele foi psicografado não, ele foi escrito por Carlos Bacelli. Esse daqui ele ainda respondeu enquanto estava encarnado. Então vamos lá. Hoje a frase vem no número 171. Marluce, bom dia. Marlúcia, boa noite, Marlúcia. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos então ter uma boa noite para o estudo. Então vamos nós, iniciando com o Evangelho de Chico. 171. Quem pensa exclusivamente em si ainda não avançou o suficiente para um melhor aproveitamento do tempo. O espírito do egoísta, muitas vezes, mostra-se mais cristalizado do que aquele que, por exemplo, comete um crime. O criminoso momentâneo pode ter sido vítima de um desequilíbrio emocional. O egoísta é um espírito insensível que se vale dos outros para colimar os seus objetivos, sem se importar com as consequências danosas para aqueles dos quais se aproveita. Uma bela de uma reflexão também para nós, né? Aqui ele fala da diferença que existe no egoísmo, este que ainda habita em nós. Todos nós ainda somos muito egoístas, então precisamos mudar um pouco esta maneira de ser. Mas ainda estamos neste mundo de provas e expiações, onde nós não podemos nos esquecer que aqui é uma luta constante. E para isso nós precisamos trabalhar muito em nós este lado que é o egoísmo. Então nós vamos hoje ler o capítulo 20, A Caridade Desconhecida. Mais uma grande lição que nos dá Chico Xavier através do que nos passou Neio Lúcio. E assim nós vamos iniciar mais essa reflexão muito reflexiva para todos nós. Do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, precisamos prestar bastante atenção. É a caridade desconhecida.
Então vamos lá. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Então, na casa de Pedro, toda semana existia uma reunião dos irmãos que lá estavam. Não eram apenas os discípulos, mas muitos daqueles que seguiam Jesus para aprender e fazer o evangelho no lar, que foi lá que tudo começou. Então um diz: como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? E com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. E aí ele nos narra este conto. Um sincero devoto da lei foi exortado, ou seja, encorajado, incentivado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras, em gestos pessoais de conforto e estímulo, e quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos, aqueles que são cobertos de trapos, e os famintos, que estavam com ele à margem de sua estrada. Então vamos refletir aqui um pouquinho sobre essa caridade desconhecida, o que é que o Mestre Jesus quer nos dizer sobre ela. E ele nos orienta nesta passagem que nós precisamos nos libertar dos apegos e prazeres terrenos, ou seja, dos prazeres materiais. E assim nós precisamos ir descobrindo os prazeres e os valores espirituais, que são esses últimos que trazem verdadeiramente a felicidade e a paz para cada um de nós. E é uma conquista que, conforme nós vamos conseguindo perder um pouco deste nosso apego às coisas materiais, aos bens materiais, e nós vamos nos ligando mais aos prazeres e valores espirituais, nós vamos conseguindo nos aproximar um pouco mais do reino de Deus, que deve ser conquistado por cada um de nós, espíritos imortais. E essas são oportunidades que nós vamos nos libertando das faltas e das omissões que cometemos, permitindo-nos estar sempre em paz conosco mesmo e também com Deus, em qualquer das situações. Então, esta é uma reflexão muito importante para nós. E vamos dizer que um pouco difícil até. Rosalva, querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, nós precisamos, nós que estamos encarnados no momento, neste planeta de provas e expiações, ir nos despojando um pouco dos nossos bens materiais e ir nos ligando um pouco mais
nesses bens espirituais que são eles que nos trazem a verdadeira felicidade e a paz em todos nós. E assim nós vamos conseguindo conquistar os reinos de Deus, que é para lá que nós iremos quando estivermos na nossa angelitude. Então, continuando o relato de Jesus, ele diz que este estava rodeado de filhinhos pequeninos, mas ele era escravo do lar que lhe absorvia todo o seu suor. Então ele reconheceu, todavia, que lhe era vedado o esforço na caridade pública. Mas ele podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. E assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Então, quando ele se encontrava em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se, cortês, e em respondendo algumas interpelações direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. E se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, se alguém considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude, insultos alheios batiam-lhe no espírito a maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, ele prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil. Em seu grande silêncio, reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes de assumirem feições tempestuosas. Quantas situações iguais a essa nós nos encontramos e não agimos da mesma forma que esse nosso irmão. Então, se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível, e o seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que ele chegava a retirar detritos de pedra da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Aí nós podemos dizer, nossa, não seria um exagero? Mas a pessoa que tem essa bondade em seu coração faz isso com tanta humildade, com tanta tranquilidade que ele nem sequer percebe. Então, quantas e quantas vezes nós nos encontramos em situações em que chegamos perto de alguém e este alguém está falando sobre a outra pessoa de uma forma bem maledicente. E então, nós devemos nos retrair. Não, de forma alguma, participar daquela conversa, onde Jesus aqui quer exatamente nos mostrar que não é assim que devemos proceder. E aqui ele diz que se alguém então diante dele dava pasto à cólera, ficava enfurecido, ficava irado, ele recolhia-se à quietude, ou seja, ele calava-se. E os insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel. Olha só que situação, para ele era diante de uma calúnia. Então,
ele não reagia, ele ficava quietinho e prosseguia tratando aquele ofensor com a fraternidade habitual. Ignorava, simplesmente, falando no nosso linguajar aqui. Então, se alguém tentava desfazer as nuvens da incompreensão, antes de assumir uma feição tempestuosa, de alguma sentença que bailava em torno do próximo, mobilizava-o. E ele bailava em torno do próximo, espontaneamente, todas as possibilidades que ele tinha, e seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minuciosa que ele chegava então a retirar os detritos e as pedras de via pública, para que não oferecessem perigos aos transeuntes. Será que Jesus aqui quis dizer para nós que nós devemos sim ficar andando pela rua, retirando pedras que alguma pessoa poderá se machucar, poderá se ferir? Não, não é exatamente tudo isso que Jesus quer nos dizer. Ele quer nos dizer com isso que nós precisamos ir retirando essas montanhas que vão atravancando o caminho dos nossos irmãos. Sirlene, boa noite, seja bem-vinda. Porque às vezes estamos andando em um local onde percebemos que alguém poderá se ferir, que alguém poderá, não fisicamente apenas, mas moralmente poderá se encontrar em uma situação onde nós devemos, sim, retirá-la daquela situação. Retirando esses problemas. Sim, Rosalva, gentileza gera gentileza, com toda certeza, exatamente. Então, nós precisamos, sim, de alguma forma, auxiliar o outro. Isso é caridade. Isso é caridade. Muitas vezes nós estamos andando pela rua, a gente vê, a gente de repente observa e age dessa forma. Você está ali andando pela calçada e você vê um galho de uma árvore atravessado, você vê que existe uma deficiência no degrau da frente com o degrau de trás, na rua, na calçada normalmente, ou alguém que vai atravessar uma rua, uma pessoa idosa, uma pessoa que tem uma deficiência física, e às vezes ela fica um tempão parada ali no sinal, na faixa de pedestre para atravessar, e ninguém dá essa oportunidade a ela. Então, cabe a nós pegarmos esse irmão, essa irmã e atravessar a rua, parar o nosso carro e permitir que aquela senhora com uma criança no colo está passando. São pequeninas situações em que nós vemos, mas muitas vezes nós ignoramos. Então, sim, é necessário ser gentil com o próximo, para que os outros também possam ser conosco. Então, a caridade ao próximo, ela é possível, sim, de ser cumprida por qualquer pessoa, em qualquer situação, e pode ser em qualquer crença religiosa. E o Espiritismo admite que a salvação não depende da fé religiosa, a salvação que se diz para encontrar o reino dos céus. Então aqui diz que se cumprirmos a lei divina que manda amar a Deus sobre todas as coisas, nós também precisamos amar o próximo como a nós mesmos, porque tudo isso está dentro das leis divinas. Então, seguindo mais um pouquinho aqui a leitura do nosso capítulo 20,
Vamos continuar então. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. E ele jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. E nesta posição em que ele se encontrava, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado, porque não havia cumprido aquilo que havia sido determinado. Então ele temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por uma brilhante diadema. E por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal em que se fizera valoroso empreiteiro. Então nós podemos sim fazermos a caridade de alguma forma. Ele precisaria, no seu íntimo, dar alimento, dar roupas, tratar bem aqueles irmãos de uma forma material. E ele não conseguiu. Mas vejam só, quando chegou no mundo espiritual, ele temia o julgamento das autoridades, mas ele foi aureolado por brilhante diamante. E aí, em lágrimas, ele pergunta por que, se ele não conseguia cumprir tudo aquilo, se ele não havia cumprido todo aquilo que ele havia se proposto, ou que foi proposto a ele. Então foi dito a ele que essa recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. E continuando então, fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente, ou seja, penetrante e calmo, e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convicto de que, nesta batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, Jesus aqui deixa bem claro que precisamos sim fazer a caridade material, mas nós precisamos acender a nossa luz para que nós possamos combater metodicamente contra o mal. Em esforço diário, o tempo todo, precisamos estar vigiantes, vigiando, orando. E assim nós vamos conquistar, através desta batalha santificante, a divina coroa da caridade desconhecida. Por isso, as boas ações são as melhores de todas as preces, porque os nossos atos valem mais do que as palavras. Então nós precisamos entender, e nós, principalmente nós espíritas, nós precisamos nos lembrar do que Kardec nos deixou. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. E as nossas más inclinações, nós precisamos prestar atenção, porque
se nós temos uma inclinação para determinadas coisas e nós estivermos alertas sobre vigiar e orar, sempre vigilantes, sempre vigiando as nossas atitudes. Porque o que a gente sempre diz, a caridade material é muito simples, é simples demais. Pegamos aquilo que temos e damos ao outro, porque não vai nos fazer falta. Mesmo que você pegue um pão inteiro, um pão, um filão. Filão não tem mais, né? É pãozinho francês. Você pegue um pãozinho francês, faz um sanduíche delicioso, daquela forma que você quer. E aí alguém passa e lhe pede. Você quebra esse sanduíche, corta ele ao meio e dá para o outro. Não vai te fazer falta, porque aquele alimento vai saciar tanto a sua quanto a fome dele. Mas se junto com isso você não der a atenção que ele necessita, a palavra de conforto, de consolo, a bondade, e nas palavras, de nada vai adiantar. Porque, como ele diz aqui, que as boas ações são melhores do que as preces. Porque muitas vezes as palavras que eu estou dizendo em uma prece são palavras ditadas, são palavras que saem da boca sem eu estar sentindo em meu coração. Então é importante que essas más inclinações que nós temos, essas más tendências, nós consigamos, aos poucos, ir retirando dos nossos atos. Então a gente vai passando a fazer sempre o bem, fazendo sempre a caridade verdadeiramente como ela é. E eu peguei aqui, anotei um artigo que é dito por Divaldo Pereira Franco. É dito pela espírito Joana de Ângeles. E ele transcreve no seu livro. Claro que eu não vou ler toda, porque eu precisei tirar bastante e só anotei realmente aquilo para dar um pouco mais de impacto naquilo que estamos falando. E aqui Divaldo diz, através do espírito Joana de Ângeles, caridade é a meta. Então ela diz assim: guarda na mente que a caridade tem seus atos a luz que vence a sombra. Enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem se realiza, ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Poderás repartir moedas, tecidos e agasalhos, atender aos enfermos com medicação valiosa, ofertar o pão aos famintos. Porém, a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Qualquer doação beneficia aquele que sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente. Qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente? A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica. Entretanto, há no universo indivíduos que esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência, a compaixão, a tolerância, a humildade, a piedade, a oração, a paciência e a educação rompem as algemas da estupidez
e da maldade. A caridade moral é desafio por toda hora, no lar, na rua, no trabalho. Então Jesus, convivendo com os homens, lecionou, exemplificou todas as modalidades da caridade, que permanece até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-se a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Caridade, pois, eis a meta. Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. Gi, boa noite, seja bem-vinda. Então, Rosalva, exatamente como já dizia sua avó, minha sogra, se a caridade for doer, não faça. Exatamente. A caridade tem que ser espontânea. Então, nós, às vezes, acreditamos que estamos fazendo a caridade. Como ela diz aqui, a caridade material preenche os espaços abertos da miséria socioeconômica. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Mas a caridade moral, essa é um desafio de toda hora. No nosso lar, na rua, no nosso trabalho. Então, é necessário que façamos sim. Quantas e quantas vezes nós não encontramos alguém e dissemos alguma palavra de conforto, de consolo, onde nós precisamos, de alguma forma, fazer com que aquela criatura se sinta amada. Sim, tem que ser do coração, Rô, exatamente. Então, mas também não adianta eu pegar dois vestidos, ficar com um e doar o outro, mesmo que eu goste daquela pessoa. Sim, nesse caso eu estou fazendo uma caridade, mas é uma caridade material, que é necessária, como eu já acabei de dizer. Mas muitas vezes nós encontramos com uma pessoa na rua e não dizemos uma palavra sequer. E aí eu fico muito repetitiva, porque a semana passada, inclusive, nós comentamos que você, de repente, você passa na rua e vê alguém cabisbaixo, meio triste, você passa e diz, bom dia. A pessoa cai em si, acorda, desperta e diz, bom dia. Com certeza, ela vai se sentir um pouco mais amada também, pode ser. Ela vai sentir que ela foi vista e que ela sentiu algo. Agora, imaginemos, então, alguém que vai se sentir numa situação em que eu estou me lembrando agora, em que a minha irmã, que está aí presente, me contou o que aconteceu com ela, que eu acho que aqui cai exatamente muitíssimo bem como exemplo. Em uma cidade, em um local qualquer, estavam passando o dia. Ela, uma amiga e várias pessoas. E então, tinha alguns pedintes sentados na calçada. Se eu estiver falando alguma coisa errada, minha irmã, você anota aí que eu vou ler de novo, que eu vou ler e vou comentar. Mas é mais ou menos assim. Então, tinha ali uma pessoa sentada, a gente fala uma indigente, sim, era uma pessoa que estava ali para receber donativos e tudo mais. E ela e sua amiga atravessaram a rua e foram lá conversar com essa pessoa. E olha só o que foi que ele disse entre ele e o outro amigo. Poxa, vocês notaram a nossa presença. Então, nós gostaríamos de comprar um lanche para vocês, com o dinheiro que eles tinham. E aí, ela ficou sem graça, chateada não, ela ficou sem graça, inibida, porque ela pensava, olha só, ao invés da gente comprar e dar para eles, eles estão oferecendo para nós.
porque nós fomos até lá, conversamos com eles, demos a atenção e eles disseram: nós fomos vistos. E assim acontece também com aqueles que estão ali nos... Eu passo muito pela 36, então eu vou dizer pela 36 nas esquinas, nos semáforos que eles estão ali. Eles estão parados, jogando. A minha irmã está dizendo: fiquei feliz com a atitude deles. Exatamente, ela ficou muito feliz. E ela ficou até se desconcertou pela maneira em que eles tiveram essa atitude. Muito bom, muito bom. Então, como eu estava dizendo, a gente passa ali nas esquinas, né, da 36, e de repente tem lá aqueles meninos fazendo aquelas acrobacias e jogam lacinhos para cima, jogam isso e aquilo e pegam e é uma bolinha que cai, eles até brincam usando um pouco da sua alegria. E aí você passa e dá uma moeda, se você tem, mas se você não tem, você passa e dá um sorriso e diz para ele: muito bem. Ele sorri para você, ele se sente visto, ele se sente notado, ele se sente de uma forma em que muitas vezes ninguém deu esse sorriso para ele, porque a gente vê também a maneira com que as outras pessoas passam. Elas passam, elas erguem o vidro e de dentro diz que não vão dar, que não tem ninguém e qualquer coisa assim. E a minha irmã está dizendo que ela adorou conhecer aquelas pessoas. Então, sim, foi muito gratificante, né? Com toda certeza. Tanto para você que fez a caridade moral de lhe dar atenção, quanto para eles. Então, ali, como diz aqui a Joana de Ângeles, quando ela diz que a caridade é sempre uma bênção, maior para quem realiza e está ligando o benfeitor ao necessitado. E essa estará na fase primária da virtude por excelência. Então, a partir daí, você já começa a sentir como você pode se melhorar. E aqui ainda no final ela diz, né, que nós podemos dar moedas, dar tecidos, dar agasalhos, dar medicação valiosas, dar pão aos famintos, mas que nós precisamos, sim, dar e ficarmos atentos para a caridade moral. Então, esta é a lição desta noite e uma boa noite. Seja bem-vinda. Não dei boa noite para você. Eu já tinha visto que você chegou, mas eu estava embalada aqui no papo e aí eu não te dei boa noite. Seja bem-vinda, minha amiga. Então, meus irmãos, como nós estamos com um pouquinho de tempo ainda, eu vou dar uma repassada para quem chegou no finalzinho. E então, se der tempo, eu vou ler novamente o Evangelho de Chico Xavier. Então, existia um senhor que ele foi presenteado pela reencarnação de fazer e estimular a piedade nesta encarnação. E aí, ele teria que, apesar de viver em pobreza extrema, ele teria que retirar a mínima parcela do seu salário para o conforto e o consolo e o socorro aos seus semelhantes. E ele tentava fazer da melhor maneira possível, mas ele percebia que ele não conseguia, impossibilitado, porque em sua residência os filhos pequeninos rodeavam-lhe e absorvia todo o ganho que ele tinha.
Então ele viu que se ele era vedado a fazer a caridade pública, ele podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra. Então ele passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. E quando ele estava em contato com pessoas interessadas na maledicência, ele retraía-se cortês e, em resposta a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude daquela pessoa em que estava ausente. E se alguém ficava irado, ele considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento. Então ele recolhia-se na quietude. Os insultos alheios, ele ficava de uma maneira de calhaus em barril de mel. Estragava-lhe completamente a sua vida, porque ele não queria reagir e prosseguir naquela situação aonde alguém estava insultando insultos alheios, né? Então, e assim ele foi caminhando. Na calúnia, ele não encontrava acesso em sua alma. Em vez de toda denúncia torpe, se perdia inútil em seu grande silêncio. E então, com o tempo, ele foi percebendo que esse seu ato poderia ser de uma possibilidade que ele poderia alcançar na defesa delicada com todos os irmãos, que ele começou a retirar detritos, pedras da via pública para que não oferecessem perigos a ninguém. Então esta foi a maneira que ele encontrou e que cada um de nós podemos fazer este tipo de caridade. Nós podemos, sim, é possível, não só nós espíritas, não depende da crença religiosa que cada um tenha, basta que tenhamos fé em Deus. E assim nós vamos conseguindo nos aproximar de Deus. E então esse nosso irmão desencarnou, que aqui está escrito de uma outra forma, chegou ao termo da sua jornada humana e, incapaz de atender aquelas sugestões da beneficência que o mundo conhece, ele jamais conseguiu estender uma tigela de sopa ou ofertar um agasalho aos seus irmãos necessitados. Então a morte buscou-o ao tribunal divino, onde humildemente ele compareceu, receoso de que ele não havia cumprido, e ele temia o julgamento das autoridades. Mas ele foi aureolado por brilhante diadema. E aí, entre lágrimas, ele indagou qual era a razão de ter aquele prêmio que ele não esperava. E aí ele foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. E aí Jesus, então, diz a todos aqueles que estão lá aprendendo sobre o seu evangelho: distribuamos o pão e a cobertura, ou seja, o agasalho. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nesta batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Muitas vezes nós nos encontramos no meio de pessoas que estão conversando e falando maldosamente sobre alguém. O Cristo nos pede exatamente ao contrário, para que nós fechemos a nossa boca, a nossa maldade,
para que nós possamos nos esforçar, para que nós possamos conquistar esta coroa da caridade desconhecida. Nós precisamos, sim, este é um tipo de vigilância que precisamos nos vigiar o tempo todo, porque nós estamos sempre, todos nós, eu me coloco no meio também, porque somos todos aprendizes. Sem que a gente queira, sem nos esforçarmos para isso, quando a gente percebe, a gente já está falando, meu Deus, eu não precisava ter chegado a esse ponto e ter dito tudo aquilo que foi dito ou que eles disseram e que eu concordei. Então, quando alguém estiver falando algo, retire-se, não compartilhe, não entre naquela conversa. É difícil, mas não é impossível. Estamos aqui juntos para lutarmos, para que consigamos, através dessas nossas tendências, ir eliminando-as. Eu preciso olhar aqui. Então, para completar esta lição de ontem, nós precisamos ler um pouquinho sobre o Evangelho do Chico. Eu disse aqui de ontem, porque eu abri aqui e vi o ontem escrito. Tá muito difícil essa história, de você ler uma coisa e dizer exatamente ela. Então, nós precisamos, através dessa lição de hoje, completarmos com esses ensinamentos que Chico nos passou. Olha só como vem a calhar. Quem pensa exclusivamente em si ainda não avançou o suficiente para um melhor aproveitamento do tempo. O espírito do egoísta, muitas vezes, mostra-se mais cristalizado do que aquele que, por exemplo, comete um crime. O criminoso momentâneo pode ter sido vítima de um desequilíbrio emocional. O egoísta é um espírito insensível que se vale dos outros para colimar os seus objetivos, sem se importar com as consequências danosas para aqueles dos quais se aproveita. Mais uma vez eu vou repetir. Eu abri hoje, olhando aqui, e como eu já tinha, eu grifo aqueles que a gente acredita que não são muito longos e que servem para a gente ler aqui. E por acaso eu me lembrei que tinha uma folha atrás daquela da semana passada e que estava grifada. Eu olhei e falei, bom, vai ser essa. E realmente tem sim a ver com o nosso egoísmo. Porque se a gente não faz a caridade, é porque nós somos egoístas, né? Somos egoístas não só em oferecer aquilo que nós temos materialmente, mas em dar uma palavra, em acolher um irmão, dando a ele aquilo que precisamos doar para que ele possa se sentir amado, reconhecido como tal. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que me parece que só tem meninas aqui hoje, né? Então, nós vamos, neste momento, fazer a nossa prece, encerrando esse nosso encontro, que é muito proveitoso, é muito bom, e vocês podem ter certeza que eu estou muito feliz de poder estar aqui aprendendo com vocês. Porque para poder estar aqui, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que
prestar atenção nesses ensinamentos do Cristo, refletindo cada frase, refletindo cada situação. E isso faz com que nós cresçamos também. Pelo menos a gente precisamos sempre estarmos atentos. Léo Espírita, boa noite, seja bem-vindo. A Sirlene está pedindo vibrações pelos amigos, Tereza Cesário, Emerson Cesário, que há uma semana desencarnou o filho Henrique Chagas Cesário. Nós vamos colocar sim em nossas preces, e também todos aqueles que foram colocados aqui na semana passada, aliás, desde o início, aqui estão, desde o dia 21 de janeiro, né, que nós começamos, os nomes estão todos aqui. Então, nós vamos, sim, colocarmos o nosso copo de água aqui do lado, vamos pedir por esses irmãos que têm o nome aqui nas nossas orações e nossas vibrações. Então, nós vamos, todos juntos, elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade maior, a Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe, nesta sala virtual, onde sempre estamos, amparados por esses irmãos benfeitores que nos envolve de tal forma que sentimos a presença desses irmãos nos envolvendo neste momento. Que o Cristo, nosso Mestre, possa derramar as suas bênçãos em cada lar, daqueles que aqui estão, daqueles que ainda virão, daqueles que poderão nos assistir em uma outra oportunidade, para que, sentindo a presença do Mestre, nós possamos exalar todo esse amor e vibrando a essas pessoas que o nome se encontra aqui na nossa tela, para aqueles que nós ainda estamos no momento lembrando, mesmo que os nomes não estejam aqui, e para esse nosso irmão que desencarnou, que ele possa ser amparado pelos irmãos socorristas e que a família sinta a presença do nosso Pai Maior, envolvendo-os, confortando e amparando, pois sabemos que é neste momento em que nos encontramos delicados, como uma situação assim, é que nós precisamos do amparo de todos os encarnados e principalmente dos nossos irmãos benfeitores. Senhor, nós te agradecemos neste momento por tudo que temos, por tudo que ainda podemos adquirir através dos nossos esforços, através da luta do nosso dia a dia. Sempre, sempre agradecendo pela oportunidade, agradecemos também ao Espírito Neio Lúcio, que através da psicografia de hoje o Espírito já Chico Xavier nos passou, quando encarnado, este livro que está passando através das lições, dos seus capítulos, dos seus ensinamentos, o Evangelho de Jesus. E assim, meu Pai, nós te pedimos também que conceda a cada um de nós a serenidade para que possamos aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para que nós possamos modificar aquelas que ainda podemos. E sabedoria que possamos perceber dentro dessas duas situações, tanto da serenidade quanto da coragem. E assim, Senhor, finalizando a nossa prece, te pedimos que coloque nesta água, através de todos os benfeitores,
o néctar necessário para que nós possamos, através dela, fluidificada, beneficiarmos neste momento. E assim, agradecidos que estamos, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, estamos aqui nesta noite. Vamos colocar todos esses nomes depois na nossa listinha. Eu peço licença, que olha, eu passei a tarde toda com esse probleminha aqui, sabe, essa corizinha, e até agora ela havia me deixado em paz. E agora, no finalzinho, ela aparece. V protetora entrou, nós já terminamos o nosso encontro desta noite, mas seja bem-vinda sempre, seja bem-vindo sempre, todos esses nossos irmãos. É muito gratificante tê-los todos aqui conosco. Então eu quero dar um beijo no coração de cada um, desejar a todos um bom fim de semana, com muita paz, muito amor e muita alegria, para que tudo possa transcorrer conforme estiver determinado, pois não podemos pedir aquilo que queremos, porque sabemos que muitas vezes não nos é permitido dar naquele momento. Obrigado pelas melhoras. É apenas uma coriza. Uma semana vai, uma semana vem, e assim vai acontecendo no nosso dia a dia. Muito obrigado pelas melhoras. A Sirlene está dando tchau para todos. Um beijo para mim. Eu desejo um beijo a todos, um beijo no coração. Boa noite, ficam em paz e tenham uma noite tranquila. Como diz o nosso amigo Aloísio, como estrelas luminosas, mas essa frase não é minha, é dele. Boa noite a todos, fiquem em paz, que Jesus esteja com todos.